Estamos de volta com o programa Parlamento com Deus, conversando com a deputada Graça Pereira e a doutora Fernanda Santos. Doutora Fernanda, a senhora é dentista. Eu frequento ao longo da minha vida os dentistas. Por que nenhum dentista me orientou do que significa o HPV? Antigamente, a formação do dentista era muito voltada para o dente. Nós olhávamos o paciente como o dente. Hoje em dia, nós já temos nas universidades uma nova formação de profissionais, onde os profissionais olham o paciente como um todo. E aí está a diferença de você olhar o paciente como um todo e não olhar simplesmente a boca, o dente. E as novas descobertas que vão surgindo, os novos artigos, os nossos grandes cientistas que vão colocando essas novas coisas no mercado para a gente e que a gente tem que buscar mesmo, estudando e se aprimorando a cada dia. Deputada, alguma vez o dentista, diante dos seus filhos, orientou sobre o que significava o risco do HPV? Não. Nunca, no meu tempo de jovem, nunca ouvi nem essa palavra. Mas fui conhecer o HPV há uns anos atrás, uns 20 anos atrás mais ou menos, que eu ouvi falar pela primeira vez sobre HPV. Porque acho que nem existe há muitos anos, mas acho que não se comentava tanto sobre o assunto. Mas eu acredito que, como não havia nenhuma verruga na minha boca, nem dos meus filhos, graças a Deus, né? Então, eles nunca comentaram, nem falaram, porque eu acho até que é uma coisa que o dentista podia conversar, o tempo que ele está tratando os jovens, ele podia falar sobre os riscos. Seria muito interessante que as faculdades já formassem hoje os novos dentistas com essa preocupação de também informar como pode haver contaminação pela boca. A partir do seu projeto, não poderia haver uma ampla divulgação através de cartazes, nos laboratórios, nos consultórios, do que significa o risco? Não só pode, como deve. Acho que a Secretaria de Saúde tem que aproveitar esse gancho e fazer uma divulgação grande, não só na semana das palestras, mas durante todo o ano, colocar cartazes, fotos, como a gente coloca como doenças de pele, toda hora sobre o fumo. Então, sobre a AIDS, que está sempre renovando as produções na televisão, está sempre se falando, né? Então, deveria agora haver também para o HPV, porque tá muito grande o índice de pessoas contaminadas. Agora, Fernanda, eu não falei para você, Edgar, que a doutora Fernanda dos Santos Oliveira, nossa dentista, é uma mulher de Deus. Por isso ela é a nossa convidada. Não foi assim uma coisa do acaso. É porque ela tem um compromisso com a palavra de Deus. Então, Fernanda, você é da Igreja da Assembleia de Deus? Isso, sou da CADEVRE, da Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda, do Ministério de Madureira. Pastor Davi Cabral. Em Gênesis 2:24, o Senhor nos diz que o homem deve deixar a sua casa, a sua parentela, pai e mãe, e se unir a uma só mulher e tornarem um só corpo. Bom, isso ele já passa, Deus está passando para nós, que não há necessidade do homem se unir a várias mulheres, nem a vários homens. Ele não pode se prostituir. E então, isso é um conselho que Deus já nos dá para que a gente seja firme na palavra e firme no nosso casamento. Usando da palavra de Deus, a gente percebe que se nós seguirmos esse mandamento, nós estaremos livres dessas doenças. Você concorda, Fernanda? Eu concordo plenamente, porque antes de mais nada, antes dos cientistas falarem que nós não devemos ter vários parceiros sexuais, Deus já tinha estabelecido a monogamia na Bíblia. E mais do que isso, a palavra de Deus nos ensina a nos cuidar, a ter cuidado com o corpo, até mesmo porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, a casa favorita que Deus gosta de habitar. Então nós temos que ter esse cuidado com o corpo, com as coisas que Deus nos deu.
E eu concordo com o que você diz. Doutora, como resistir no momento onde a mídia é muito forte, os anúncios, a publicidade, a divulgação nos jornais, na televisão, a todos esses apelos que estimulam a liberdade sexual? Olha, é muito difícil você resistir à tentação. Mas a Bíblia, Deus é muito claro quando Ele diz para nós jovens que nós somos fortes e já vencemos o maligno. Então nós temos essa força de dizer não ao pecado, dizer não às drogas, dizer não à promiscuidade. Nós temos essa força porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que é a nossa força. Dentro da igreja, fala abertamente do que significa um vírus como o HPV? Ainda não. Existem ainda muitas coisas que são difíceis de você colocar para as pessoas, mas hoje... Por que é vergonha? Não, não é questão de vergonha, é questão até mesmo de ter pessoas para ter acesso a isso. Porque é complicado uma pessoa chegar na igreja e sentar para colocar isso diante do público, porque você tem ali público idoso que talvez não vá aceitar isso de uma boa forma. Os tabus ainda existem dentro das igrejas e hoje nós estamos lutando para que isso não aconteça, porque nós somos fortes e nós temos mente aberta porque a nossa sabedoria vem do alto. Deputado, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que a senhora colocasse o e-mail para um contato com a senhora, mas a pergunta final: como superar esta vergonha, esse tabu que ainda existe dentro da própria igreja em relação ao ensinamento de que a pessoa tem que ter cuidados no ato sexual? Bom, primeiro eu vou dizer o nosso e-mail: tvcondeus@alerj.rj.gov.br. E segundo, eu tenho que te falar que dentro da igreja você pode procurar profissionais capacitados. Nós temos vários médicos que estão dentro das nossas igrejas, que podem fazer palestras, podem ensinar as pessoas, podem falar com os jovens de uma maneira fácil, numa linguagem que ele pode assimilar tranquilamente. Então, para que esse tabu acabe, há uma necessidade que médicos falem, que frequentem a igreja, que falem com os jovens, falem com os adultos, mas também com os idosos. Porque realmente o HPV ele não livra o idoso, não. E qualquer um que tenha a vida sexual ativa, ele pode ser contaminado. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço a presença da doutora Fernanda, a deputada Graça Pereira. E se você quiser rever esse programa, muito educativo, com resultado muito bom, pela experiência de ambas os convidados, você pode acessar www.tvalerj.tv. Muito obrigado, fiquem com Deus.